a quando a sua passagem pela direção, os valores em dívida eram, segundo a opinião dos associados, inferiores, rondando por cerca de 800 euros. Peço desculpa que há palavras que não compreendo. Associado Sr. Vítor Cessário referiu que a empresa tinha já muitos problemas com muitos clientes, considerando que houve incumprimento do dever do arrendatário da coletividade, em gastar apenas o café da marca e não outras marcas, até porque, na opinião do associado, os vendedores da referida empresa não são parvos e a perceber-se bem se o café está a ser ou não misturado. Na opinião deste sócio, a única forma de resolver o problema é serem apuradas as responsabilidades tanto da parte da empresa do café como da parte dos responsáveis pelo GR Campos Melo. O associado José Alberto Damartino, Donas Fino, referiu que o facto do contrato estar assinado pela direção em exercício e à altura, essa mesma direção só tem que assumir de bom grado a responsabilidade de cumprir o que estava contemplado no contrato. O associado João Amoroso, afirmou que desconhecia o problema existente com a empresa do café, referindo que já tinha sido abordado pelo Sr. Francisco Brujo acerca da troca da máquina do café, tendo a situação sido recusada por haver dívida para com a empresa. O associado referiu ainda que, na altura, contactou a empresa, a esposa de um colega da direção, mais precisamente o Sr. Marco Melo Stork, em virtude da mesma ser advogada, com o intuito de todos os documentos relacionados com esta situação serem revistos. Para este propósito, e na opinião do associado, constatou-se que o problema não era tão grave quanto parecia, havendo falha das várias direções. Por esse motivo, foi posta uma pedra sobre o assunto. O associado Marco Melo Stork salientou que, juridicamente, foram analisados todos os documentos, encontrando-se muitas incoerências no próprio contrato, estando prescrito o valor, entre outras situações, tais como cartas enviadas para a empresa do café sem qualquer resposta da mesma. O associado José Batista referiu que é essencial que esta situação seja resolvida com o apoio jurídico. O associado David Sousa fez questão de afirmar a necessidade de serem conferidas todas as faturas, escrevendo-se a todos os arrendatários do bar, a fim de se apurarem responsabilidades. O presidente da direção pronunciou-se sobre este assunto, dizendo que esta situação tem que ser resolvida com transparência em conjunto com a empresa. Na opinião do Sr. Presidente da direção, houve muitos erros da parte das antigas direções e nunca ninguém supervisionou as contas a fim de se manter uma transparência nas mesmas, fazendo questão de afirmar que este assunto será resolvido na sua direção, recusando-se a deixar este problema por resolver. O assunto abordado a seguir foi apresentado pelo Sr. Rui Mendes, na qualidade de diretor da coletividade, mais precisamente a contribuição predial, afirmando mesmo que é a intenção desta direção ter a situação legal, não entendendo o porquê do GR Campos Melo não estar registado nas finanças. Contudo, esta questão está resolvida, tendo a coletividade de suportar o custo de 1.000 euros anuais, o qual deveria estar isento, visto se tratar de uma coletividade. O Sr. Rui Mendes referiu ainda que há duas formas de isentar a coletividade de impostos, ou refletir, ou retificar e aprovar os estatutos como grupo desportivo, social e cultural, ou tornar o GR Campos Melo uma coletividade de utilidade pública. O associado Sr. João Amoroso referiu que houve tentativas de resolver este assunto por parte da direção anterior, mas sem sucesso. No que diz respeito aos vários assuntos abordados pela direção, foi apresentada ainda a página do GR Campos Melo na internet, onde se puderam constatar as várias funcionalidades da mesma. O Presidente da Assembleia Geral ficou à disposição dos associados para que estes colocassem questões sobre qualquer assunto que achassem pertinente debater.
O associado, Sr. Carlos Martins, perguntou qual o motivo do Sr. António Duarte Ferrão, antigo dirigente e associado da coletividade, há pouco tempo falecido, não ter sido convidado pela atual direção para realizar o discurso na romagem ao cemitério, a quando das comemorações do último aniversário. O Presidente da Direção, Sr. José Horta, afirmou que não houve qualquer razão especial para não convidar o Sr. António Ferrão para a romagem ao cemitério, mas que a decisão tomada pela atual direção resultou apenas do facto de todos os assuntos relacionados com a coletividade serem da responsabilidade da direção. O associado Sr. João Amoroso, na qualidade de ex-presidente da Assembleia Geral, disse ter ficado surpreendido por declarações feitas pelo atual Presidente da Direção numa anterior Assembleia, onde afirmou que tinha de haver menos política e mais Campos Melo, pedindo este associado ainda explicações acerca da saída da Senhora da Limpeza. Para além destas duas situações anteriormente referidas, o Sr. João Amoroso questionou ainda a direção atual relativamente à quantia monetária oferecida por associados para a coroa do sócio falecido, o Sr. António Ferrão. Mais concretamente, o que foi ao dinheiro que sobrou, a quanto do pagamento da referida coroa. O Sr. Presidente da Direção referiu o seguinte: em relação à primeira questão, o Sr. José Horta confirmou ter sido dito numa Assembleia anterior que tinha de haver menos política e mais Campos Melo, devido ao facto de existir nessa Assembleia uma facção do Partido Socialista na fila da frente, considerando que essa intenção de haver ligação da política com a coletividade foi demonstrada e reforçada a quando da sua intervenção. O Presidente da Direção, Sr. José Horta, explicou ainda que o motivo da saída da Senhora da Limpeza se deveu ao facto da mesma ter evidenciado má educação ao fixar uma carta com um teor daqueles no placar, situado no hall de entrada ao lado do bar, sem pedir autorização e sem ter falado com os membros da direção acerca do assunto. O Sr. Presidente da Direção referiu-se ainda à terceira questão colocada pelo associado João Amoroso, afirmando que nunca foi intenção da direção guardar o dinheiro que sobrasse após o pagamento da coroa, afirmando que esse dinheiro ficou no GR Campos Melo como donativo, fazendo ainda questão de referir que se sente ofendido ao ser posto em causa a honestidade desta direção e de sua pessoa por parte do Sr. João Amoroso. A propósito da primeira questão, sobre as afirmações em que o Sr. Presidente da Direção disse que tinha de haver menos política e mais Campos Melo, o Sr. José Horta, na qualidade de atual Presidente desta coletividade, fez questão de referir que, numa ida à Junta da Freguesia, já como Presidente da Direção, foi recebido num espaço de 10 minutos, de uma forma hostil, fria, resolvendo todos os assuntos num espaço de 10 minutos, considerando que foi claramente despachado, ao passo que na primeira audiência com a Câmara Municipal da Colher esteve em reunião na referida instituição cerca de 1h30. O associado e atual secretário da Assembleia Geral, Sr. Marco Melchior, propôs à direção atual que se realizasse algum evento em memória do Sr. António Ferrão. O associado José Batista fez questão de referir que a política não deve fazer parte desta nem de nenhuma coletividade, aplaudindo esta atual direção pela neutralidade nesta matéria. O Presidente da Assembleia Geral, Sr. Fernando Manuel Duarte, fez um comentário final reforçando a ideia de que a finalidade por parte dos atuais órgãos sociais do GR Campos Melo é que tudo seja feito com maior transparência, sem qualquer conotações políticas partidárias, estando o GR Campos Melo sempre disponível para cooperar com entidades públicas ou privadas, na base do interesse da coletividade. O Presidente da Assembleia Geral salienta ainda a tão necessária ajuda dos sócios para a afirmação, a valorização e o engrandecimento do GR Campos Melo. Às 18 horas, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia Geral deu por encerrado os trabalhos. Muito obrigado. Depois desta ata extensa, de facto, mas
também é de facto uma das coisas que nós fazemos questão, é de que haja transparência e, como tal, tudo aquilo que foi referido está de facto contemplado nesta área. Posto isto, eu ia colocar a votação portanto, a leitura e aprovação da ata. Portanto, alguém vota contra esta ata? Não havendo nenhuma intervenção negativa, a ata será aprovada por unanimidade. Abstenções, não, peço desculpa, esqueci-me de referir se havia abstenções. Alguém se abstém? Portanto, será aprovada por unanimidade. Posto isto, passaremos então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, apresentação e aprovação do relatório de contas de 2010. Eu passaria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal a fim de proceder ao parecer do mesmo quanto às contas de 2010. Parecer do Conselho Fiscal de 2010. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, pesados associados. O Conselho Fiscal eleito para verificar as contas da gerência da nossa coletividade referentes ao ano de 2010, cumpre informar a Presidente da Assembleia que, tendo examinado e conferido todas as contas relativas a este período, as encontrou devidamente escrituradas, claras, exatas e bem contabilizadas. Todos os documentos de receitas e despesas se encontram numerados, escriturados e ordenados em pastas próprias, e os mesmos publicados pelo Sr. Tesoureiro e Presidente da Direção. Tomado o mandato fixado pela Direção a um local bem visível na coletividade, para a apreciação e esclarecimento de todos os senhores associados, registra-se que nos é grato informar que o mesmo está elaborado de acordo com o que está escriturado no Diário Caixa. No saldo apurado no final do exercício, a que nos vimos reportando, no montante de euros 4.203,89 €, verificamos que se encontra distribuído da seguinte forma: depositado na Caixa Geral de Depósitos 3.566,10 €, quantia em poder do tesoureiro 637,79 €. Saldo apresentado para 2011, 4.203,89 €. Para concluir, damos o seguinte parecer. Primeiro, que a digníssima Assembleia aprove as contas da gerência apresentadas pela Direção, já que estão devidamente escrituradas e corretas. Segundo, que este nosso parecer e suas conclusões, depois de aprovadas ou alteradas pela Assembleia Geral, seja exarado no respectivo de datas. Por fim, para a Direção, o Conselho Fiscal ouve o seu trabalho, reconhecendo o esforço e dedicação com que exerceu este mandato, contribuindo, desta forma, para o engrandecimento desta coletividade. Terminamos formulando os nossos saludos sinceros para que este elenco diretivo continue a realizar um trabalho profícuo e eficaz, de modo a que o grupo de educação e de Mel continue a crescer cada vez mais. Revelhamos a 9 de janeiro de 2011 o Conselho Fiscal. Muito bem, após o parecer do Conselho Fiscal, uma vez que não restam dúvidas que, depois de supervisionadas as contas da parte do Conselho Fiscal, as coisas estão efetivamente em ordem, passaremos então à apresentação dessas mesmas contas de 2010. E como tal, eu passaria a palavra ao Miguel Sousa, no sentido de poder esclarecer os associados sobre esse mesmo relatório de contas. Boa tarde. Em relação às contas, portanto, aí as folhas que as despesas, as receitas, está tudo bem explícito. Não sei se será necessário fazer uma leitura item por item em relação às contas. Portanto, está tudo bem explícito. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, se acharem, portanto, fazer alguma pergunta ou seja aquilo que for. Não sei se alguém quer fazer algum comentário relativamente às contas. Não havendo nenhum comentário, eu iria pôr a votação esse mesmo relatório de contas. Quem vota contra? Abstenções? Portanto, será aprovado por unanimidade, uma vez que ninguém votou contra. Posto isto, passaremos ao ponto 3, apresentação e discussão de temas a abordar pela Direção, e eu passaria a palavra ao Sr. Presidente da Direção, uma vez que ele quer tecer algumas considerações sobre esta matéria.
Então, boa tarde a todos. Uma vez mais, obrigado pela vossa presença. É sempre um motivo de